Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos quase concluindo o nosso estudo da primeira carta aos Coríntios e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 15. É um capítulo que o apóstolo Paulo faz uma correção doutrinária. Estava sendo disseminado no meio da igreja de Corinto que não havia ressurreição dos mortos. E aí o apóstolo Paulo precisa corrigir esse ensino enganoso, até porque a ressurreição dos mortos é um dos ensinos das doutrinas fundamentais do Evangelho de Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos como primícias para que todo aquele que nele crê também participe da ressurreição dos mortos. Então, o apóstolo Paulo precisa combater e corrigir esse ensino enganoso que estava se alastrando no meio da igreja. E aí ele começa o capítulo já explicando, ele diz assim, ó, irmãos, essa parte eu quero ler com vocês. É um texto um pouquinho grande, mas eu vou ler com você. Do versículo 1 até o versículo 11, está escrito assim: irmãos, eu quero lembrá-los o evangelho que eu preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Ao contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu ou quer tenham sido eles, é isso que pregamos e é nisso que vocês creram. Ou seja, logo no começo do capítulo, o apóstolo Paulo já diz, olha, eu quero lembrar vocês o verdadeiro evangelho que eu preguei a vocês. Porque é por meio deste evangelho que vocês são salvos, desde que vocês se apeguem firmemente àquilo que eu preguei a vocês, senão vocês estão crendo em vão. Ele dá um alerta ali para a igreja, se vocês começarem a acreditar em outras verdades, vocês já saem do fundamento do evangelho e a fé de vocês é uma fé vã, vocês estão crendo em vão. E aí ele explica o que ele transmitiu a eles, que Jesus Cristo morreu pelos pecados, que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, que Jesus Cristo apareceu ressurreto a várias pessoas. E aí ele diz assim, por último ele apareceu a mim, como se eu fosse um que nasceu fora de tempo. E aí ele diz assim, é como se ele estivesse dizendo, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. É o que ele começa a descrever no versículo 12 em diante. Se você não leu esse capítulo, leia para você compreender plenamente. Eu vou só citando com você aqui os versículos, você pode ir acompanhando aí na sua Bíblia. No versículo 12 em diante ele vai falar, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, por quê? Porque era isso que o apóstolo Paulo pregava e os apóstolos pregavam. Se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dos mortos, como que alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Ele disse, não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil e a fé que vocês têm também é inútil. Nós já vimos, amados, lá na carta aos Romanos, que é uma carta doutrinária de ensinamento a respeito da justificação em Cristo Jesus,
que Jesus morreu pelos nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa justificação. Isso está lá em Romanos 4:25. E o apóstolo Paulo já havia ensinado isso para a igreja de Corinto, porque foi ele que fundou essa igreja, ele que permaneceu 1 ano e meio ensinando as verdades do evangelho para essa igreja. E de repente eles estavam aceitando ensinos falsos de que não existia ressurreição dos mortos. Aí ele fala no versículo 33 e 34 que era para eles não se deixarem enganar, porque as más companhias corrompem os bons costumes, que era para eles, como justos, recuperarem o bom senso e pararem de pecar. Amados, aquela igreja ali estava sendo muito influenciada pela sabedoria do mundo e pelos ensinamentos que queriam trazer os conceitos das filosofias, da sabedoria mundana para a igreja. E um deles é que não havia ressurreição dos mortos. Era uma linha filosófica que tinha esse entendimento, não tem ressurreição dos mortos, a única vida que existe é essa vida aqui. E eles estavam tentando trazer isso para a igreja, e o apóstolo Paulo precisou combater isso. Calma, o evangelho, um dos fundamentos do evangelho é a ressurreição dos mortos. É a ressurreição de Cristo Jesus. Como assim que vocês não creem na ressurreição? Se esse é o evangelho que foi pregado a vocês, vocês estão querendo sair desse evangelho? Estão querendo sair das verdades fundamentais do evangelho de Cristo Jesus para crer em ensinos falsos? Então o apóstolo Paulo fala claramente, explica claramente a respeito da ressurreição dos mortos. Ele continua ali o capítulo e esses versículos eu quero ler com você, que são os versículos 35 e 36. Aí ele diz assim: mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Porque provavelmente estava tendo um questionamento ali. Então se tem ressurreição dos mortos, com que tipo de corpo a pessoa ressuscita? Com esse mesmo corpo aqui? Mas esse corpo aqui é natural, é terreno, é corrupto. Como que vai ressuscitar esse corpo aqui? Aí o apóstolo Paulo precisa chamá-los de insensatos. Ele diz assim, vocês são insensatos. E na continuidade dos versículos, o apóstolo Paulo vai explicando, existem corpos terrestres, existem corpos celestiais, existem corpos que são diferentes uns dos outros, do mesmo jeito que existe o corpo natural, que provém de Adão, e o corpo espiritual, que provém de Cristo Jesus. Aí ele diz ali nos versículos 45 e 46, assim está escrito, o primeiro homem Adão tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. Aí ele vai continuar dizendo ali, o primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem é dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, mas os que são dos céus, ou seja, os que creem em Cristo Jesus e que vão ser ressuscitados, esses têm a imagem do homem celestial, ou seja, terão um corpo glorificado, um corpo ressurreto. E aí ele ainda faz uma declaração importantíssima para nós compreendermos. Ele diz assim: irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível. Então eu vou dizer a vocês um mistério. Nem todos dormiremos, no sentido de nem todos morreremos fisicamente, mas todos nós seremos transformados. Por quê? No arrebatamento, ou seja, ao som da última trombeta, num momento, num abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e os que estiverem vivos serão transformados. Ou seja, ninguém vai permanecer com esse corpo corrupto. Por quê? Porque ninguém, carne e sangue, não herdam o reino de Deus. Todos seremos transformados, seja por meio da ressurreição, ou seja por meio da transformação que acontecerá com as pessoas que estiverem vivas no arrebatamento. Então, amados, ele faz toda uma explicação aqui no capítulo 15
combatendo um ensino errado que tirava um dos fundamentos do evangelho, que é a ressurreição dos mortos, que se inicia com a ressurreição de Cristo Jesus, trazendo vida, nos justificando, porque a ressurreição de Cristo Jesus é que nos garante a nossa nova vida em Cristo Jesus. Por meio da ressurreição, ele venceu a morte, e por causa disso nós nos tornamos participantes dessa nova vida em Cristo Jesus. E o que nós estamos esperando? Ansiosamente esperamos a redenção do nosso corpo. Então, esperamos para que estejamos para sempre com o Senhor, com um corpo glorificado, e o vejamos assim como Ele é. Então, amados, a ressurreição dos mortos é um dos ensinamentos principais do Evangelho. Por isso que ele precisa combater tão claramente esse ensino equivocado que estava sendo difundido no meio da igreja de Corinto, porque é o que ele começa dizendo. Não, eu quero lembrar vocês do Evangelho que vocês receberam, porque se vocês se desviarem dos fundamentos desse Evangelho, a fé de vocês é vã, vocês estão crendo em vão. E se a ressurreição dos mortos não existe, então nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, nós estamos pregando em vão e a fé de vocês é em vão, porque a ressurreição é um assunto primordial do Evangelho de Cristo Jesus, porque é pela ressurreição que ele venceu a morte e estabeleceu uma nova vida para nós. Então esse capítulo 15 é bem interessante, é uma correção doutrinária que o apóstolo Paulo precisou fazer com a igreja de Corinto. Nós vimos que ele corrigiu muitas coisas comportamentais e aqui ele está corrigindo algo doutrinário, um ensino que estava sendo disseminado de forma equivocada e ele precisou corrigir. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, muito obrigada pela sua ressurreição, Jesus. Obrigada porque pela sua morte os nossos pecados foram perdoados e por meio da sua ressurreição nós fomos justificados e recebemos uma nova vida no Senhor. Pai, que eu e os meus irmãos possamos viver plenamente essa vida justa, santa e reta que o Senhor conquistou para nós por meio da sua obra completa, a sua morte e a sua ressurreição. Que eu e os meus irmãos possamos receber toda a correção que nós precisamos para que de fato a sua vida flua em nós e através de nós. Aquilo que está em desordem, aquilo que está em trevas ainda em nosso coração, por favor, Pai, pode colocar em ordem, pode trazer à luz. Nós queremos que a nossa vida seja completamente para a sua glória, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.